Oi, o Ciência Sul está começando agora. Hoje temos a presença da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira. O governo fez novas regras para o relacionamento entre quem vende e quem compra um produto ou serviço. Uma das normas pretende aumentar a segurança em eventos culturais e de lazer. Agora, a propaganda desses eventos deve exibir o número do alvará, a lotação máxima do local do evento e vai por aí. A outra medida aumenta o rigor na fiscalização de produtos com defeito. Nós vamos falar com a Juliana sobre vários assuntos, né? A gente está adorando que ela esteja aqui exatamente para reclamar diretamente com ela. Vamos falar das compras também na internet, as regras para o comércio virtual, que estão mais rígidas, mas muitos sites não estão cumprindo a lei, ou seja, não entregam no prazo combinado, dificultam a devolução em caso de arrependimento na compra. Esse é o assunto do Alexandre Diogo, presidente do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. A cobrança do ponto extra na assinatura da TV a cabo é proibida. Mas hoje muitos assinantes ficam reféns das operadoras pagando aluguel pelos aparelhos que captam o sinal da TV por assinatura. Isso acontece porque esses aparelhos não são facilmente encontrados no mercado. Vamos entender melhor esse assunto com o advogado Antônio Laerte. Vamos saber mais sobre uma ferramenta que muitas empresas vêm utilizando para melhorar o seu negócio. Chama-se Cliente Oculto. A empresária Maria Carolina Medeiros vai explicar como funciona na prática o cliente oculto. O empresário Jaime Drummond criou uma campanha chamada Não Basta Servir, Tem que Sorrir. Um movimento com participação popular para reconhecer quem executa melhor o serviço do dia a dia. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar com a Juliana. Não, estava brincando que a gente vai reclamar de tudo com você. A gente vai reclamar só um pouquinho. Não tem problema, pode reclamar. Mas você também está acostumada, né? Faz uns 15 anos que eu estou nessa todo onda de mundo defesa fica assim o tempo todo. Quando você chega num lugar, numa festa, numa festa de família até, todo mundo, ainda bem que você chegou, que é um aluguel, né? Os amigos, a família, numa festa, em qualquer ambiente. Sempre tem alguém que fala, posso fazer uma perguntinha? Sabe que você poderia me ajudar? Essa é a chave, né? Mas, na verdade, é um prazer. Acaba sendo um prazer porque a gente gosta muito do que faz. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Quantas pessoas, às vezes, não fazem o que gostam? Então, não me importo, não. Né? Então, vamos às chatices, né, do consumo. Consumir é muito bom, às vezes é complicado. E essas novas regras, vocês baixaram 2 portarias, não é isso? Vamos começar com qual? Com o local de lazer e Isso. Acho que essa tem as informações sobre o local. Exatamente. Essa é uma portaria que o ministro José Eduardo Cardoso assinou na semana passada e ela regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, no aspecto de informação. Hoje, todo ambiente que tem festa, entretenimento, lazer, até esportivo, tem que ter obrigatoriamente um alvará para funcionar. Esse alvará tem que estar devidamente atualizado e tem que ter uma validade. O consumidor de qualquer ambiente de lazer não sabe disso, às vezes, e mais do que isso, nunca viu esse alvará. E às vezes o alvará está vencido. O alvará, ele acaba dando a segurança para quem vai frequentar o ambiente. Não é? Haja visto o que aconteceu, lamentavelmente, em Santa Maria. Não é? Que as pessoas me perguntam, mas aquilo foi um acidente de consumo, Juliana? Foi um acidente de consumo. Foi uma tragédia, não é? Mas o serviço de lazer é igual um serviço de transporte. O acidente de consumo estava embutido ali naquela tragédia. Estava embutido. E a medida é uma medida simples, e claro que não tem nenhuma... não vai resolver o problema, né? Mas ela pode empoderar o frequentador. Por quê? A partir de 90 dias, foi assinada semana passada, todo o ingresso, toda a campanha publicitária, no site, nas redes sociais, tem que necessariamente constar o alvará e a validade. Então, muitas vezes os ambientes de festas e entretenimento não tem nem o alvará, ou às vezes faz anos que não é vistoriado pelo Corpo de Bombeiros ou pelas autoridades locais. Então, a primeira portaria é essa. E onde a gente denuncia? Se você for numa quadra de escola de samba, num estádio de futebol, e não tiver o alvará, ele tem que estar à mostra. Tem que estar à mostra. Ele tem que estar no seu convite escrito. Tem que estar no seu convite. Isso vai valer quando? Janeiro? São 90 dias a partir do dia 27 de setembro. Outubro,
novembro, dezembro. 27 de dezembro. O Réveillon já vai ter. O Réveillon já está inteiro. valendo. Então, é exatamente isso. A publicidade, o ingresso, ele tem que constar o número do alvará. Porque é uma maneira da gente dar transparência de que aquele estabelecimento é autorizado a receber um evento de lazer. Não tem o número, Leda, PROCON, polícia, qualquer autoridade, ele pode receber a denúncia. Por duas razões. No caso da questão da defesa do consumidor, o PROCON é a autoridade competente. O Ministério Público, né, a Defensoria, os órgãos do sistema de defesa do consumidor. Mas como a falta dessa informação pode colocar em risco a vida das pessoas, inclusive a polícia pode atuar localmente. Então, passou uma viatura da Polícia Militar, né? Você chegou no estabelecimento, está declarado na porta, por exemplo, que tem que ter 200 pessoas a capacidade. E visivelmente aquilo está assim, as pessoas estão se acotovelando porque tem mais do que isso. Pode imediatamente acionar uma autoridade policial que esteja pelo local. Enfim, vamos torcer para cumprir, mas pelo menos é uma atitude, né? Eu acho que tem duas vantagens nessa portaria. Primeiro, dá luz para a questão dos alvarás de funcionamento. Hoje o alvará de funcionamento fica na gaveta das escrivaninhas por aí. Né? Um escritório que está sempre fechado durante o evento. Exatamente. Então, e no alvará, uma coisa muito importante, tem o nome de quem é o responsável por aquele evento. Né? Então, às vezes, é uma dificuldade, em caso de algum problema, em localizar o responsável. Jogo de empurra-empurra, É um jogo de responsabilidade. Exatamente. Mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, um evento que tem numa escola de samba, o ensaio regular da escola, tem toda quarta e sábado. É pura suposição, não sei nem qual é a escola que tem quarta e sábado. Mas na sexta tem um baile de uma pessoa particular, que não é da escola, ou que não é afiliada na diretoria da escola, nada disso. E que ela faz como, ela aluga aquele espaço. O alvará vai estar no nome do responsável pela quadra. É uma excelente pergunta. Por quê? No caso da regulamentação do código, vale para o evento que seja comprado. Então, imagina o seguinte, se essa escola de samba, esse pátio já tem festas, eventos, ele já tem um alvará. Vamos partir desse pressuposto. Quando ele alugou para uma festa, a festa é particular, quem vai frequentar ali não pagou por ingresso? Não pagou. Pagou o ingresso? Tem que constar o número do alvará. O ingresso? No ingresso, tá. E o que vai ser diferente é que o número do alvará vai trazer o responsável da escola de samba. Porque aí é uma outra coisa também do ponto de vista legal, que é a responsabilidade solidária. Né? Então você tem o promotor do evento. Mais um... Exatamente. E assim, então acho que a primeira coisa... Pelo espaço. Exatamente. Tira das escrivaninhas, eu acho que dá luz para isso. E uma questão que também é muito polêmica, mas que vai enfrentar demora-se para expedir o alvará. É muito burocrático. Então, mas nós entendemos... É mesmo? É mesmo. Agora, nós entendemos que isso não pode ser uma desculpa para uma boate ilegal e 200 jovens terem morrido ali. Né? Quer dizer, você vai montar um evento, você vai promover uma festa... tem que estar rigorosamente dentro dos procedimentos. E se o dono do espaço, o responsável pelo espaço, estiver dentro da lei, você não tem problema você contratar o local para ser sede do seu evento. Essa é aquela coisa já está resolvido. Do empoderamento, né, que a Juliana falou tão bem aí. Eu acho isso fantástico. É aquela coisa de, você vai fazer uma festa, procura um lugar que já tem esse alvará. Se o lugar não tem o alvará ainda, se ele não está funcionando com o alvará, o seu alvará está desatualizado. Ou está desatualizado, não faça a sua festa lá. Eu acho que tem muita essa coisa também da responsabilidade do próprio consumidor, né? Dos outros entes da sociedade que também não tem essa preocupação. Como também na questão do e-commerce, essa coisa da informação é fundamental. O que a Juna coloca de empoderar o consumidor, eu acho que é o também caminho. Eu acho que o responsável pelo alvará tem que ser punido. Se ele vai ser punido. Claro. Porque, na verdade, não pode passar para o consumidor mais essa responsabilidade. Agora eu vou tomar conta do alvará da Não, a responsabilidade do consumidor é de exigir isso. E de denunciar ele pode exigir ser solidário nessa tentativa de legalização, fiscalização e tal. Juliana, eu tenho uma curiosidade. Mas tem que ter uma punição para o dono para ele poder fazer o alvará. Juliana, eu tenho uma curiosidade. Sim. Desculpa. E num evento, num local aberto, como a Praia de Copacabana, por exemplo, no Réveillon da Praia de Copacabana, como é que isso funciona?
não tem uma venda de ingresso para começar, né? Sim. Então, nós não estamos falando de um evento regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Eu acho que essa é a sutileza. São eventos pagos. São eventos que são Isso pagos. vale, então, né? para eventos Porque pagos. tem ingresso para poder constar o alvará. Tem que ter um Exatamente. papel. Um evento público é responsabilidade do poder público. Tá? Então, nós estamos regulamentando o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Quando o consumidor ele contrata um serviço, o serviço tem que ser seguro. Por que nós usamos transporte regular e temos receio de transporte irregular? Porque nós sabemos que minimamente aquilo está dentro da norma ou é fiscalizado. Então, um ambiente de lazer não é diferente. Não é? E eu acho que dentro desse eixo que você está colocando, Leda, da fiscalização, o que nós estamos buscando é que mais pessoas podem denunciar. Hoje, quando você chega a um estabelecimento, que critério você tem para descobrir se aquilo tem um alvará, se está autorizado, se é vigilância sanitária? Nenhum. Então, agora, colocando no ingresso, aí alguém me perguntou já, porque no Brasil é muito interessante, mas e se eles mentirem o número? Bom, fraude e bandidagem tem em qualquer situação. Então, aí, acho que aplica-se o Código Penal. Aí não é o Código de Defesa do Consumidor. Quando vocês falam em reforçar também, a segunda portaria reforça a fiscalização de produtos que... Inseguros. Isso é uma questão que já acontece em outros países, assim, predominantemente nos Estados Unidos. Hoje, quando um produto é inseguro, né, então a gente conhece produto inseguro no Brasil a partir de recall. Então, se falar em recall, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, a empresa tal anunciou recall. Então, como é que eu sei que um produto pode causar um risco à pessoa? Porque a empresa declarou que tem um defeito. O recall é isso. Procure a concessionária e troque o carro. Procure isso, procure aquilo. Quando a gente... Então, primeira fonte é a própria empresa, quando ela declara recall. Segunda fonte, alguém denuncia. Olha, eu usei tal cosmético, me deu uma alergia imensa, quero fazer uma denúncia. Aconteceu já. Nós lá, o PROCON recebe, o Ministério da Justiça recebe. Com essa nova portaria, nós estamos juntando o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, a Defesa do Consumidor e os profissionais de saúde. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão chega no posto médico e acha que a culpa foi do filho que esfregou demais aquela buchinha, que o produto, que ele não soube manusear, mas no final aquele produto era inseguro. Às vezes não estava nem regulamentado pela Anvisa, por exemplo. Então, essa portaria vai permitir que o profissional de saúde notifique as autoridades de defesa do consumidor. Nós vamos criar um sistema entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, Sistema Integrado de Informações de Acidente de Consumo, SIAC, que essa informação vai chegar para nós. Então, eu vou ter mais um canal de recepção de informação de produtos inseguros. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem milhares de hospitais cadastrados e os hospitais é que apresentam para os órgãos, olha, desde cosmético até um eletrônico, que às vezes solta um chumbo, um brinquedo. Não é? E como é que se descobre isso? A partir do olhar clínico do profissional de saúde, que fala, olha, isso aqui não é uma reação alérgica impunemente. É porque isso aqui tem mais chumbo do que deveria, tem mais álcool do que deveria. Né? Enfim, essa portaria é um avanço para o Brasil, né? É um começo de um trabalho, porque nós temos 120 dias para começar a operar com um piloto, 1 ou 2 hospitais vão ser parceiros da Secretaria e vamos começar a receber esse banco de dados. Então, é mais fiscalização em produtos inseguros. Por que você acha que é o grande campeão hoje da reclamação no Brasil, na Secretaria, a nível nacional, na Secretaria Nacional? Há um empate técnico. Entre a telefonia móvel... muito bem, Nós temos tá vendo? E os planos de saúde. Deve ser por... Ou financeiros. Na verdade, assim, nós agrupamos sempre em financeiros, não disse? Telecomunicações, porque nós temos hoje não só telefonia, mas banda larga, TV por assinatura. Banda larga é brincadeira. Então, por isso que eu falo, é um empate banda técnico. Larga nós não temos. Banda estreita. A gente compra a banda larga, mas a gente não tem nem como checar, né?
E sabe que não é, porque pela velocidade, se você viajar uma vez, você descobre que não é. Pela experiência você percebe que não é, né? Mas a gente não sabe medir, não, né? Nós Os temos consumidores não sabem um medir. déficit de medida. E o terceiro, porque o empate não é entre dois, o terceiro são produtos. No Brasil, ainda nós temos vários problemas, até porque agora cresceu o consumo, de assistência técnica, falta de peça de reposição, né? Então, nós temos umas dores aí que são dores do crescimento e que países desenvolvidos já superaram. Então, não pode ser uma dor de cabeça para o consumidor o dia que a geladeira para. Tinha que ser uma coisa simples, telefona para alguém e resolve se está dentro da garantia, ou vai até o estabelecimento. No Brasil, assim. então, eu diria que tem um empate técnico. Plano de saúde, Leda, não chega muito nos PROCONs. Por quê? Primeiro que o plano de saúde, o individual é pequenininho, o coletivo, que é aquele clássico que vem da associação das empresas, né, que é quase que um benefício trabalhista. E segundo, que quem tem problema com o plano de saúde já corre para o judiciário, porque não pode esperar. Precisa de uma liminar. Tem uma urgência, né? Tem uma urgência. Ou é por conta de uma cirurgia, ou é por conta de um exame mais sofisticado que precisa fazer. Né? Plano de saúde, eu costumo dizer que não é uma coisa que você usa por lazer. É sempre porque você precisa de alguma coisa. E sempre é urgente. E sempre é urgente. Então, na liderança, assim, tem esses três eixos. Plano de saúde está lá também, como transporte aéreo está lá também, como seguradoras estão lá também. Mas, assim, o volume maior é financeiro. E o que as seguradoras, elas estão lá por quê? O que elas rompem? O que elas não fazem? Olha, hoje um grande problema de seguros no Brasil é a tal do seguro de garantia estendida, né? O que é? Você vai comprar uma TV, um aparelho eletrônico e o vendedor está mais preocupado em te vender um seguro de garantia do que o produto. E um dos grandes problemas que nós temos é no uso dessa garantia depois. Né? Então, a garantia, ela não é aquilo que você está imaginando que ela deveria ser, que é te dar uma tranquilidade. Na verdade, ela é uma complementação do prazo de garantia contratual. Então, é um tema que está sendo discutido. Boa razão para briga, né? Não, assim, é um foco. Trouxe as seguradoras para o ranking dos PROCONs, de novo. Né? A seguradora tinha evoluído um pouco. Tanto é que hoje no governo tem uma mesa de discussão, no âmbito do Ministério da Fazenda e da SUSEP, que é a autoridade que regula seguros, para criar organizar esse setor. Então, seguros, o maior problema de seguros hoje é a garantia estendida. O consumidor compra achando que está tranquilo e depois não consegue usar, tem 1000 obstáculos, a informação não era bem aquela. Vender a geladeira com seguro de emprego, tem coisas assim assustadoras. Aquilo que não tá, que você acha que estava contemplado na garantia estendida não estava. Eu acabei de passar por isso com um aquecedor a gás. Eu comprei um aquecedor a gás para o meu banheiro da minha casa, comprei a garantia estendida, ele deu problema no período de garantia estendida e eu simplesmente recebi do técnico a colocação de que a garantia estendida não cobria o problema da válvula. E eu sei lá que válvula é essa. Eu entendo alguma coisa de aquecedor a gás para saber que justamente... Eu entendo o seguinte, eu comprei um aquecedor que aqueça, ele não aquece a água. Eu preciso que ele volte a aquecer. E você tem uma garantia estendida de X tempo. Eu comprei uma garantia estendida de 2 anos. Com 4 meses de garantia estendida, a coisa não funciona mais. E não teve jeito. Então, na verdade, talvez valha a pena a gente não fazer garantia estendida. Hoje em dia, até para comprar uma passagem aérea, né, e-commerce, que envolve a sua área também, as companhias aéreas te forçam praticamente a comprar um seguro de viagem. Sim. É feito de tal forma que você acaba clicando no quero. Mas já está diferente. É tão confuso que você quase cai nessa armadilha. Eles acabam criando. Na época do DPDC ainda, né, não era Senacom, foi muito importante nisso. Por quê? Porque na época você tinha uma pegadinha. Você comprava uma passagem aérea e já estava pré-clicado a opção de aceitar o seguro. Já estava pré-clicado, né? E aí, depois de muitas denúncias, houve a atuação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, e isso passou a ser ilegal, não pode mais estar pré-clicado. Porque é como é que chama? Compra casada. Venda casada. Olha, mas tem umas companhias que ainda continuam aparecendo balãozinho lá. Juliana, eu vou aproveitar já de trazer minha reclamação aqui. Que a Juliana vai ser uma caneta. A Juliana vai providenciar o bloco, a caneta e vai anotar. Eu queria saber isso, quer dizer, a denúncia. Como é que se reclama isso? Tem, além do PROCON, porque no Rio tem o PROCON Carioca, tem o PROCON
tem Secretaria de Defesa do Consumidor, tem tudo. Mas e aí? A gente tem sempre que ir no PROCON, porque você já ameaçar já ajuda, porque a pessoa já te entrega o material de construção que não entregou. Se for ao PROCON, aí já é uma animada, assim, na coisa. Já melhora o sorriso da pessoa do outro lado, né? Pode até não ter sorriso, mas a coisa começa a chegar, já entrou no caminhão, sabe como é? Eu acho que, assim, o Brasil está mudando bastante, sabe? E o brasileiro também. E eu acho isso importante. Mas vocês prestam atenção nas denúncias? Muito, não. Na Secretaria? Para você ter uma ideia, eu estou integrada hoje com 310 PROCONs. Então, o banco de dados do atendimento do PROCON Carioca, do PROCON do Estado do Rio, do PROCON de São Paulo, da Bahia, está integrado conosco. Nosso banco de dados, chamado SINDEC, tem mais de 9 milhões de registros. Então, todas as medidas que nós tomamos com base na reclamação do consumidor. A Secretaria não é um órgão de atendimento. Então, para isso tem o PROCON, a Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bom também, de atendimento individual. Mas, por exemplo, eu tenho que sentar com os bancos ou com as queridas operadoras de telecomunicações. Então, eu parto de que realidade? Da reclamação do consumidor. Então vale a pena reclamar. Ele além de cuidar... além dele ter cadastro dessas reclamações. Importantíssimo. Porque além dele reclamar e ter o problema dele resolvido individualmente, ele está contribuindo para a melhoria. Para a solução coletiva, isso que seria legal. E agora nós estamos integrando também com os juizados especiais, né? Então nós temos uma cooperação que envolve autoridades de justiça e especialmente os juizados especiais. Não sei se você sabe, Leda, 70% de tudo que está num juizado especial hoje no Brasil é relação de consumo. É problemas de... Inclusive, a propósito, aqui no Rio de Janeiro, você sabe bem, o tribunal acabou de criar 5 câmaras com competência só para conhecer de matéria do consumidor. Ou seja, a matéria do consumidor, o volume é de tal ordem que nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, isso tem 5 câmaras especializadas. A matéria de fundo, a matéria do consumidor, vai para... Veja o volume de demandas que no número do Rio de Janeiro atual, recentemente divulgado, são 9 milhões de demandas tramitando, e no número do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2012, exatamente aquele hino da Copa de 1970, 90 milhões de ações. Aquele hino da Copa poderia se prestar a isso. É um número absurdo. Isso no judiciário, sem contar os PROCONs. Não é? Então, é por isso que eu acredito um pouco nessas mudanças. O consumidor está mais consciente. O consumidor está mais consciente e essas reclamações todas vão resultar numa tomada de atitude das empresas públicas e privadas e do consumidor. Dos por outro lado, todo mundo vai ter que aprender a lidar. Sabe por quê? Esse custo, Leda, está cada dia mais alto. Primeiro, é um custo jurídico, que gera um custo econômico, né? Segundo, um custo de imagem. E aí chega no consumidor que hoje está antenado, né? Que é muito mais, que usa um aplicativo, que usa uma rede social. Por exemplo, essa pergunta que eu ia fazer, se você vê a tecnologia como uma ferramenta de assistência ao consumidor hoje, quer dizer, o consumidor vai para as redes sociais e compartilha, não somente na sua própria rede, como na fanpage, por exemplo, da empresa, né? Um reclame aqui da vida, e as próprias sessões de reclamações de leitores em jornais e programas de TV. E a gente, pela minha rede de contatos, eu vejo que isso tem muito resultado. As pessoas às vezes preferem ir até a fanpage da empresa e reclamar do que ir até o PROCON, porque acham que é mais rápido e mais eficiente. Você vê isso como ajuda? O Twitter também, muito, exatamente, porque as empresas usam muito. Todos, porque eles aí se tocam. Pois né? Você vê isso como a tecnologia como uma ajudante nesse sentido? Olha, a tecnologia potencializa a voz, né? Então, acho que isso, por si só, já é um grande parceiro, né? Então, o cidadão hoje, ele não precisa sair de dentro do quarto dele para reclamar, para agir, né? Para colocar a voz dele diante de uma situação. Então, acho que, claro que a tecnologia ajuda. Tem dois pontos que eu acho sempre muito importantes. Primeiro que o cidadão, ele precisa saber cada dia mais o quão poderoso ele é. Aliás, nós temos visto o poder do cidadão. Nós melhoramos um pouco nesse sentido, né? Melhoramos, né? O cidadão, ele está mais poderoso, e ele, aliás, não é que ele está mais poderoso, ele está mais consciente do seu poder. Então, isso é muito importante.
Então, não interessa se numa rede social, se usando o Twitter, se usando qualquer tecnologia, um aplicativo qualquer. Acho que é importante ele participar e botar a boca no trombone. Agora, de outro lado, o poder de polícia e de melhoria das condições gerais tem os órgãos de defesa do consumidor. Então, acho que o papel dos órgãos de defesa do consumidor, do Poder Judiciário, é diferente do canal tecnológico. O canal tecnológico, ele ajuda a resolver o seu problema. É o imediato também. Então, acho que uma coisa até independe da outra. Nós também vamos entrar na rede. Nós estamos desenvolvendo... Era essa a pergunta que eu queria te fazer. No Ministério da Justiça... Porque os PROCONs hoje é muito complicado, você tem que fazer tudo muito pessoalmente, né? Os PROCONs, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria te perguntar exatamente isso. Quando é que a gente vai ter aí uma digitalização do SINDEC? Porque isso é fundamental. Tem que aderir à rede social. Essa digitalização é fundamental. Eu preciso ter a possibilidade de fazer uma reclamação no PROCON sem ser na minha casa, com o meu notebook, com o meu iPad. Mas será que não banaliza também? Não banaliza também se o acesso for tão fácil? Vocês vão fazer o quê? Exatamente? Nós vamos criar o PROCON Web. Olha, espetacular. Tá? Legal. Espetacular. PROCON Web, isso aí, assim... Estou anunciando aqui. Lançamento aqui. Já deixa ela lançar. Conta aí como é que vai ser. A minha equipe em Brasília está caindo da cadeira. Mas veja. Fiquem todos calmos. Não caiam da cadeira. Não, então, o que acontece? Nós percebemos que o serviço público é assim. Não é só o PROCON que você tem que ter pessoalmente. Não é. Sem dúvida. A diferença, o setor público você tem que ter um servidor, um concursado, é uma burocracia diferente do setor privado, do mercado. Mas nós estamos trabalhando para criar uma plataforma de tecnologia que cria uma interatividade, tá? E possibilite o consumidor, da mesma maneira que ele posta numa rede social, e ali a rede social, a empresa na rede social responde, nós vamos fazer isso através de uma plataforma de um órgão público. Excelente. Por quê? Espetacular. Porque você tem, além da questão dele individualmente, como na rede social, resolvida, mas você vai contabilizar para as medidas punitivas de ordem coletiva. Então, nós estamos trabalhando, já estamos assim, terminando o projeto técnico e queremos aí, mais tardar no começo do ano que vem, a gente ter um piloto já funcionando. Então, que para nós é um grande salto na defesa do consumidor. Você tem a interatividade virtual, que é almejada por todos, mas sem perder a capacidade de punição e de pensar no coletivo. Eu vou fazer um intervalo, volto já. Tá bom? Então ficamos combinados assim, sem censura no programa da TV Brasil. A lavadora e secadora, ele pega e usa e vai conversando naquele vídeo com a pessoa que comprou. Pronto. É fantástico isso. É uma ideia, boa iniciativa. Fantástico. 37 sites de empresas de 6 setores vocês pesquisaram. Exatamente. E vocês concluíram que mesmo? A gente concluiu jornalistas de televisão. Dá para falar em um minuto? Brincadeira, mas temos que ser concisos. Eu estou apavorado com esse número. 37 sites, 6 setores, outras 4 específicas para sites de compra coletiva. Daí a gente conclui que... a gente conclui que, infelizmente, a lei ainda não pegou. O decreto, que é fantástico, que tem como foco principal essa coisa que a Juliana colocou muito bem, do empoderamento do consumidor, quando está falando de e-commerce, que é o que mais cresce hoje no Brasil, a compra pela internet é o que mais cresce, ainda tem muita empresa descumprindo. Pra você ter uma ideia, das 37, apenas uma cumpriu 100% dos itens que nós elencamos como os principais e testamos na segunda. 37. Apenas uma. Cumpriu 100% dos itens. 10 cumpriram o que a gente chama de praticamente tudo. Cumpriram no mínimo 90% do que foi pedido. Quantas cumpriram 90%? 10 empresas cumpriram 90%. Agora, qual é o grande problema que a gente continua tendo hoje? A gente continua tendo alguns problemas, em especial daquilo que é novo, daquilo que o decreto introduziu e que é fantástico, né, que é brilhante, que é a obrigatoriedade do atendimento da interação via web. Muita empresa não atendia. Você comprava via web e você depois tinha que, para fazer uma reclamação, tinha que ligar para lá.
que é uma coisa absolutamente esquizofrênica. Você não tinha o atendimento via web, o atendimento eletrônico. Um saque eletrônico? Exatamente. Você entra em contato através do formulário do Fale Conosco, por exemplo, para fazer uma reclamação. Seu pedido ainda não chegou, você recebeu uma coisa que não era exatamente o que você queria, você não está conseguindo informações a respeito daquilo, o débito foi feito errado no seu cartão, enfim, você tem milhões de possibilidades para poder reclamar e a reclamação ainda não está adequada. Por exemplo, alguns itens que a gente testou de reclamação. Da primeira análise, quando eu estive aqui para falar a primeira vez que a gente fez, né? Até agora, hoje, a gente já não tem mais, graças a Deus, empresas que não têm atendimento via web. Eu tinha que não tinha. Não tinha. Você não achava aonde se comunicar com a empresa via web, aonde postar uma reclamação, você não tem mais. Mas, em compensação, a resposta não vem em 5 dias. Em compensação, a resposta não vem adequada, a gente recebe respostas do tipo... Às vezes nem vem. Liga, às vezes nem vem. Eu recebi uma em 68 dias. Super ágil, né? Esse é atualizado. Super ágil. E era uma reclamação assim, era com uma companhia aérea e a reclamação era, eu vou embarcar daqui a 3 dias e eu ainda não recebi a confirmação da compra da minha passagem. Rodou o mundo todo, então. 68 dias. O que você faz com essa resposta? Né? E então você recebe resposta assim, por favor, entre em contato com o nosso saque, telefone 0800. O que, aliás, não é inteligente por parte das empresas. Porque o atendimento via web é mais barato, é mais eficiente, é mais econômico, interage mais. E o consumidor que comprou via web, gente, ele quer ser atendido via web, porque ele comprou na web. Né? Então, essa questão do atendimento. Outra coisa que também não melhorou, Leda, que também é muito grave, é uma coisa muito importante, que é a questão da informação. Né? A gente viu aí, tanto o Laerte quanto a Juliana falaram sobre a questão da informação, que é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor precisa ter informação de tudo. Por exemplo, informações claras, precisas e objetivas, principalmente a respeito de segurança do produto. Vai muito de encontro com o que acabou de fazer a Senacom, né? Segurança do produto, proteção à saúde e proteção à segurança. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Você pega um site que vende joias. Você para com chamar de Senacom pelo seguinte, você está falando mal da burocracia e está falando uma sigla. O que é Senacom? Secretaria Nacional do Consumidor. A própria Juliana. Que é a Juliana, exatamente. Ela é a secretária. A Secretaria da Juliana, vamos chamar assim. A gente tem essa mania, eu falo Senacom, DPDC, Sindec e o telespectador pira. E aí você vai ter que mandar umas fichinhas para mim. Glossário. Obrigado. Isso. E aí o telespectador pira, né? Pira, claro. Vamos então, falar assim, mais claro. A gente quer a clareza. E é bacana, porque a gente tinha antigamente só um departamento que foi elevado à secretaria, né? Então, para mostrar o quanto de fato está preocupado. Então, essa questão da informação. Por exemplo, você pega um site que vende joias pela internet. Você pega um site que vende apetrechos de cozinha pela internet. Você olha lá, a faca que vende no site de apetrechos de cozinha, não tem informações de risco à segurança. Não tem informações de como evitar que uma criança tenha acesso a esse tipo de produto. Ou qual é o risco à segurança que aquilo pode ter. Mas sites que vendem... a criança vai comprar faca? Não, mas qual é o risco quando você compra uma faca? Você não deixa baixinha na gaveta mais baixa. Mas aí também acho que os pais têm que se envolver que nem a história da letal americana, que processou a empresa de micro-ondas porque ela botou o gato para secar. Matéria, produtos de limpeza, a criança tomou detergente. Não, teve uma americana que processou. Sem dúvida. Mas olha só, o direito à informação é fundamental. Ele tem que estar no momento da compra, ele tem que saber que ele é perigoso. Por exemplo, alguma joia que você compra e que ela tem a possibilidade de alguma forma, ela sair a pedrinha e alguém engolir isso. Ela tem, por exemplo, a possibilidade... Por exemplo, você compra suplementos alimentares. Suplementos alimentares que, em dose excessiva, fazem sim mal à saúde. E não tem nenhuma informação a respeito disso. Então, a informação do risco à saúde... Tem uma questão no Brasil, você está falando de produtos nacionais? Produtos nacionais. Ou internacionais? Produtos nacionais, sites nacionais, produtos nacionais. Porque a gente tem ainda uma questão a ser resolvida, que eu acho que vai levar mais tempo, mas é importantíssima, que é a dos rótulos, né? É claro que se avançou muito.
Mas tirando o glúten, que eu não sei quem foi o celíaco que conseguiu essa inclusão do contém glúten, é genial. Porque isso tem tudo, né? Tem todos os produtos. Eu acho que a melhor parte do rótulo é essa, é a mais clara. O resto não é claro. Quando você compra na internet, a informação que está lá é como se fosse o rótulo do produto que está na prateleira. Sim, mas então você tem que ler pode ser falso a qualquer momento. Tem que ter aquela... Pelo próprio fabricante, inclusive. Exatamente. Suplemento alimentar e o que a gente vê hoje é o seguinte, nesse sentido. Hoje, a informação que está nos sites de e-commerce, elas são as informações que vêm do fabricante. Alguns fabricantes, eles têm informações absolutamente completas. Tem uma marca de apetite para a cozinha que bota informações de segurança fantásticas. Outras não colocam. E aí o e-commerce, ele não busca essas informações. Só reproduz. Ele só quem produz. Isso acho que é a iniciativa de cada negociante, cada comerciante. Porque tem um supermercado que eu costumo fazer compra pela internet, e aí você vai escolher o vinho, ele diz informação tal, vinho não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, informações do fabricante. Aí você pode confiar ou não, mas ele não está se comprometendo com aquele sabor de carvalho com morango silvestre, entendeu? Que está escrito ali. Essa questão é sua com o fabricante. E quando você tem uma coisa que é segurança e é saúde, e a responsabilidade, que a Cristina falou, a responsabilidade solidária, né? A responsabilidade é de quem tem o site que vende. Está lá, o decreto é claro, diz que o site que vende, ele tem a responsabilidade de colocar nos produtos que são vendidos informações completas sobre riscos que pode ter aquele produto. Mas você não acha que a gente tem que fazer um movimento pelo rótulo? Sem dúvida. E eu acho que o rótulo da internet assim como a prateleira, o rótulo é fundamental. Quando você compra na internet, o que está ali, é mais essencial ainda, porque no supermercado você pega, na farmácia você pega. O consumidor, ele tem o direito à informação no momento em que ele está decidindo pela compra, né? Então, se ele compra no site e ele tem informação, por exemplo, numa embalagem quando chega na casa dele, não me parece muito correto, né? Não sei exatamente o que diz o decreto, mas como consumidora não me parece muito adequado, porque eu tenho que ter acesso à informação no momento em que eu estou decidindo se eu vou comprar o produto ou não. Perfeito. Claro. Na hora que eu estou no mercado, o rótulo é fundamental, porque eu estou decidindo a compra ali. Eu leio o rótulo e decido a compra. No site, eu estou decidindo a compra pela informação que está ali do produto. Né? Outra coisa que a gente verificou que não melhorou, a questão da entrega. 20% dos produtos não chegaram no prazo. Não chegou. Nunca. Então, a questão do prazo de entrega, a gente entende, né, que a questão da logística brasileira é complicada. A gente sabe que isso realmente é um problema no Brasil, mas você não pode prometer uma entrega que você não faz. Não pode. A Juliana acabou de colocar aqui de forma clara isso. Né? Não é porque é difícil de você obter o alvará que você vai deixar de ter o alvará. Então, não justifica. Outra coisa, o direito ao arrependimento. Graças a Deus, isso 100%... Não chegou aqui, chegou? Não, hoje 100% dos sites tem informação. Tem um botão? Tem informação. Tem lá. Informação. Você consegue chegar até a informação de como é que você desiste daquele produto, que é o que também não é novo. Está lá no CDC há 23 anos. Mas isso foi aprimorado agora nesse decreto 7962, que diz claramente sobre o direito do arrependimento do consumidor. É uma coisa muito importante, porque nessa questão do rótulo, faltando o rótulo, você recebendo o produto, você tem aquele prazo para se arrepender e devolver imediatamente. E tem funcionado? Está previsto no código. Está previsto nesse decreto que é agora de 15 de março, 16 de março de 2013, no Dia do Foi esse que a gente testou. Plano Nacional do Consumo. Foi com base nisso que a gente testou. Esse novo decreto da lei do e-commerce, que foi que a gente testou, com base nele que a gente testou. Então, a gente testou o acesso às informações para o arrependimento, que está lá no decreto. Isso não tinha na primeira análise que a gente fez em maio. Na análise de agora tem, 100% dos sites tem essa informação. Acho que era um período de adaptação, que é natural. Então, se adequando, né? Agora, a questão toda não é ter a informação. A questão toda é que nós temos dois problemas. A questão da devolução em si, de você exercer efetivamente o direito de arrependimento. Você tem dois problemas aí. O primeiro problema está muito claro no decreto que tem que ser pelo mesmo canal. Você comprou pelo site, você tem que poder devolver pelo site. 22% dos sites não tem uma forma de você devolver pelo site. Canal de comunicação. Você tem que falar com outro canal. E a taxa de envio desse produto? Esse é o segundo. Imagino que ela deva ficar por conta do cliente. Não, a devolução é por conta
É o risco do negócio, né, Juliana? Isso está embutido no risco do negócio. Se você comprou, se você está vendendo pela internet, você tem que ter na sua cabeça de que você está vendendo uma coisa que o consumidor não viu. E ele pode se arrepender. Mas eu imagino que se eu tivesse uma loja de facas online, eu ficaria chateado de ter que pagar a faca para lá, faca para cá. Imagina. Mas normalmente quando o cliente compra, ele paga o frete, o cliente em geral. Sim. O cliente paga o frete. Quando ele se arrepende, na devolução, a responsabilidade é da empresa. E o que aconteceu, o maior problema foi esse. 40% das empresas oneram o consumidor. Na hora da devolução. Na hora da devolução. Por exemplo... Arrepender custa caro. Custa caro. Desistir de devolver. 3 vezes mais do que as facas que você 40%. comprou. Porque você tem que, olha só, você tem que ir até o correio para devolver. Porque eles não recolhem o material. Uma das coisas que a gente comprou era uma coisa grande, né? Era um produto grande, era um eletroeletrônico grande. Né? Não era um eletroeletrônico que você bota... Essa pesquisa foi feita comprando coisas? Compramos em todas as 37. Poxa, devia ter chamado a gente para participar disso. Vou colocar neles na minha cara. E aí, o que você fez? E aí a gente teve que... intervalo, a gente teve que devolver, chamar uma transportadora para conseguir devolver. Nossa. Você imagina? E pagar essa devolução? Pagar a devolução. E depois eles reembolsaram? Não. Ficamos combinados assim, intervalo, não vou nem comentar. Sem censura no programa da TV Brasil.